Então, se não tiver, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Nós convidamos mais uma vez aí o Arthur Diniz, né? Já apresentamos ele em outra aula para vocês. Já falou aí sobre Kubernetes e tudo mais, e hoje ele vai falar um pouco sobre infraestrutura como código, DevOps, enfim. Vamos deixar a palavra aí com ele. Estão Tá me ouvindo bem? então aí certinho? Ouvindo. Obrigado, Diniz, aí pela disponibilidade. Obrigado a Pode você. começar. Show. Bom, então, na última aula que eu participei algumas semanas atrás, a gente falou sobre um pouco de DevOps também, né? Orquestradores, Kubernetes e mais algumas tecnologias. E hoje, na verdade, eu queria entrar mais um pouco em cloud providers, e como hoje está sendo utilizado essa parte de cloud junto com o código, que é o que a gente chama de infraestrutura como código, né? Você escreveu um código e se esses recursos que você descreveu irem parar lá na cloud, né? Então, antes de tudo, a gente tem que começar falando o que que é uma cloud? E eu queria perguntar para vocês assim, o que que vocês acham que é uma cloud? Se eu chegar e falar, tá na cloud, tá na nuvem, né? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma coisa assim para falar? Tipo, sabe o que que é? Alguém? Eu acho que disponível em vários servidores espalhados mundialmente, a nível mundial, onde você tem acesso, utilizando, acho que Kubernetes e tal, disponibilizado por meio de máquinas virtuais, e eu acho que seria mais ou menos isso. Show. Obrigado, Manuel. É bem isso aí mesmo, tá? Então, cloud não é o Google Drive. Tem muita gente que eu vejo ainda aí no início do curso, quando a gente comenta sobre cloud, pode levar um susto e falar que é o Google Drive, mas não é só isso, né? Tem muita coisa por trás. Então, cloud é basicamente isso, é uma infraestrutura que está disseminada no mundo todo e que você pode utilizar vários produtos dentro dessa infraestrutura. E normalmente são empresas grandes que controlam e disponibilizam essa infraestrutura para você como um serviço, tá bom? Então, quando eu falei aí serviço, a gente tem três tipos de categorias de serviço, tá? A gente começa como Software as a Service, que ele é o mais alto nível que a gente tem. Então, o Software as a Service, ele é um serviço que a gente usa no nosso dia a dia, então é uma aplicação rodando num servidor desse, e que a gente só tem acesso à aplicação em si. A gente não tem acesso ao código, a gente não tem acesso aos servidores, a gente só tem acesso à aplicação. Então, alguns exemplos aí como o Gmail, o Google Drive, Dropbox. Você acessa o Gmail, você só faz o seu login lá com a conta do Google e você tem acesso à sua lista de e-mails. Mas você não sabe nada do que está acontecendo por baixo, tá? Então, esse é conhecido como SaaS também, simplificadamente, né? E ele é bom, ele tem algumas vantagens e desvantagens, é isso que a gente vai começar aqui comentando. Deixa eu pego aqui a tela. Ele tem algumas vantagens e desvantagens, esse tipo de serviço, tá? Em algumas startups ele faz sentido, já que você às vezes não está se preocupando muito com os dados, você não se preocupa muito com os dados, você se preocupa mais com o valor das coisas. Então, numa startup, ela não quer gastar muito dinheiro com uma infraestrutura, ela quer ter um serviço, um software ali rodando que seja útil para ela. Então, hoje um exemplo bom é o Slack, que muitas empresas usam para se comunicar, e ele é um software as a service. As empresas pagam lá para a organização do Slack, lá, para a empresa do Slack, e você tem funcionalidades lá dentro dele que você consegue se comunicar, fazer o que você quiser. Pontos ruins disso é que você não tem controle sobre o que está rodando ali. Se o Slack por acaso cair, você perde a comunicação da sua empresa, porque você, enfim, não tem controle, né, do que está ali rodando. E também tem a parte dos dados. A segurança dos dados é uma coisa importante. Se for uma coisa importante para você, software as a service talvez não seja o melhor caminho, né? Então, quem controla os dados é, por exemplo, a Google, no caso do Gmail, ou no caso do Google Drive, eles fazem. Você não sabe o que eles estão fazendo com seus dados. Então, se for prioridade, software as a service não é o caminho. O segundo que a gente entra aqui, que já é descendo a escadinha, a gente falou no mais alto, agora a gente vai começar a descer, né? O segundo deles é o Platform as a Service. Então, o Platform as a Service ele é o intermediário. Você não tem nenhum controle total, mas e nem um controle
mínimo, né? Vamos dizer assim. Então, ele é muito bom para quando você tem o código, mas você não quer ter a dor de cabeça de controlar a infraestrutura que está ali por baixo. Então, alguns exemplos que a gente vê aí, que acho que muitas disciplinas a gente já usou, é o Heroku, é um exemplo muito bom. O Elastic Beanstalk, o Windows Azure, App Engine, todos eles são bem parecidos, bem iguais no que eles fazem. Então, a gente que está cursando aí engenharia de software, o que que a gente coloca, né? A gente desenvolve o nosso código, a gente só se preocupa com o código, e quando a gente quer deployar, a gente vai lá no Heroku da vida. O Heroku ele funciona com um esquema como se fosse um Git, né? Então você dá um Git add lá e um Git push, e aí o código vai parar no Heroku e ele bota para rodar lá do jeito que ele acha melhor, né? Então agora a gente já desceu uma escadinha porque a gente tem um controle do código, os usuários têm um controle de tudo que está rodando ali na aplicação, mas a gente ainda não tem um controle da infraestrutura. Aqui a gente ainda volta a falar sobre startups, tá? Muitas startups utilizam isso daqui, porque fazer um controle de uma infraestrutura é muito caro. Você tem um SRE, que já teve palestra de SRE tempos atrás aqui na pandemia, é muito caro você manter uma equipe para manter uma infraestrutura. Então, ainda muitos vão de usar um Heroku para disponibilizar a aplicação, porque aqui você já tem a escalabilidade disponível para você. Então, se você colocar uma aplicação hoje no Heroku, que ela tem 10 usuários constantemente sendo utilizados, e amanhã der um boom e você tem 1.000, o Heroku ele vai se preocupar com você, vai escalar essa aplicação para você no número de usuários que está sendo utilizado ali por trás. Por isso que todas essas ferramentas aqui são muito boas. No início elas são baratas, mas quando você escala no nível muito grande, chega num momento que não compensa mais você utilizar nenhuma dessas ferramentas e vale a pena você contratar um time de SRE e manter sua própria infraestrutura. Um outro motivo de você fazer isso e manter a sua própria infraestrutura é se você quer ter o controle total do que está acontecendo. Então, um exemplo. Acho que cortou, Diniz, Acho que você você tá colocou no mudo aí. mutado. Oi. Aí Isso, voltou. Voltou? Você ia começar a dar o exemplo aí de controle, né? Quando você tem o controle. Vamos Beleza, lá. vamos lá. Então, o Heroku, deixa eu tentar lembrar o que eu estava falando aqui. Tá. O Heroku, então, quando você joga lá o seu código, ele é uma ferramenta meio genérica. Inclusive, essa ferramenta que faz a identificação do seu código que está rodando, ela é open source. Vocês podem analisar depois, tá? Que é uma coisa muito interessante. Então, o que que essa ferramenta ela faz? Ela olha o seu código e fala, isso aqui é um código em Python. Então, ela olha lá, beleza, eu vou ter que colocar aqui, então, uma parada Python para rodar, uma máquina com uma VM lá, com Python dentro dela, com as coisas, com essas dependências e tal. E a mesma coisa acontece se tiver um banco de dados na sua aplicação. Então, a gente está dando um exemplo aqui de uma aplicação Rails, né? Você poderia deployar essa aplicação Rails aqui desse trabalho no Heroku. E quando você fizesse o push lá, o Heroku ia rodar essa ferramenta e ia identificar, olha, aqui tem uma aplicação Rails, roda no Ruby tal versão, e aí também eu identifiquei aqui no arquivo de DB que tem um banco de dados rodando lá. E aí ela prepara todo o ambiente, ela prepara por trás dos panos uma máquina virtual, ela sobe um banco de dados numa infraestrutura lá que ela decide, né? E disponibiliza a sua aplicação. Mas você não enxerga muito isso e você nem tem controle. Você não pode escolher, por exemplo, qual é a versão do Ruby que você quer utilizar. Isso é tudo bloqueado, né? O Heroku que mexe. Isso é um problema, porque pode dar um problema de runtime na tua aplicação. Porque você não sabe o que tem dentro daquela. A gente sabe que quando tem dependências, né? Subdependências entre duas libraries, né? Coisas assim, pode gerar um problema de runtime. Porque uma dependência pode ter um requirement de uma lib um pouco acima ou um pouco abaixo. E aí pode ser o único caso de você ter um problema no Heroku, de um runtime. É o maior problema hoje em dia que você tem. Então é isso, acho que eu falei integração de serviço, de banco de dados. Ele é construído em cima de virtualização. Então, por baixo dos panos, ele utiliza um serviço abaixo, que são dos cloud providers. Então, o Heroku ele utiliza a AWS, eu acho que ele utiliza multi-cloud, ele utiliza a Amazon Web Services, ele utiliza mais algumas clouds para baixo.
para para setar toda essa infraestrutura que você utiliza lá. E aí a gente chega no terceiro nível, mais abaixo, que é infraestrutura como serviço, que hoje está bem popular. E aí aqui é um nível mais abrangente, você tem controle de mais, a gente está só descendo, então cada vez a gente tem mais controle das coisas. E aí a sigla é IaaS, né, que a gente conhece. E aí agora você tem esse controle de quase tudo, né? Você tem controle dos servidores, você tem controle da rede, você tem controle do sistema operacional que está rodando, do storage e mais muitas outras coisas que estão ali. E normalmente esse tipo de infraestrutura você tem acesso por meio de uma dashboard ou de uma API. Então você acessa lá. Vou estar sempre dando o exemplo da AWS, que logo logo a gente vai entrar dentro da AWS e eu queria mostrar para vocês como é que isso aqui tudo funciona, tá bom? Então, lá na AWS. Diniz, rapidinho. Você Oi. está falando de infraestrutura como código. O Rogério está comentando que parece que o slide não mudou. Eu estou vendo aqui o slide IaaS. Ah, beleza. Agora todo mundo está conseguindo ver. Agora Desculpa, mudou. Não, mudou agora. infraestrutura as a service, né? No Não, caso. agora atualizou. Desculpa, Diniz, manda ver. Ah, beleza. Então, voltando aqui, você acessa normalmente ter esse acesso à infraestrutura como um serviço, você pode acessar via uma dashboard ou via uma API, né? E ela tem características também boas e ruins, como a gente comentou de todas as outras anteriores. Você então pode ter aí, você logicamente tem um controle maior da sua infraestrutura, você que vai organizar isso, você que vai definir tudo isso. A infraestrutura, sim, ainda continua flexível e dinâmica, então você pode escalar o quanto você quiser, você pode voltar para desescalar essa infraestrutura também para ficar bem minimamente ali, tá? E o custo também é uma parada muito interessante, porque o custo aqui também vai ser junto, igual ao anterior, você só paga pelo que você utiliza. O Heroku um pouco menos, porque eles que estão fazendo o controle do custo para você. Eles só te enviam um invoice no final do mês com quanto que você tem que pagar para eles, se a sua aplicação for grande, logicamente. Aqui é um pouco diferente. Você paga por hora. Então, se você colocou uma máquina virtual para rodar, você, antes de fazer o deploy dessa máquina, lá vai aparecer, olha, essa máquina vai te custar 0,0062 dólares por hora. Então, se aquela máquina chegar no momento de você destruir ela, ela não vai mais ser cobrada aquele valor por hora. Então, isso aqui é uma coisa muito boa e eu acho que por isso que a infraestrutura como um serviço cresceu bastante nesses últimos anos, tá? Alguns exemplos que a gente tem aí também são muito conhecidos. Esses exemplos temos a DigitalOcean, temos a Google Cloud, a Azure e a AWS. E conforme a gente tinha falado aqui desses outros, alguns desses serviços aqui de cloud, eles estão. Não sei se. É porque meu mouse está por cima aqui, né? Tudo bem. Alguns desses serviços de cloud aqui, que eu falei de plataforma as a service, estão embutidos dentro do Infrastructure as a Service, do serviço da AWS. Então, por exemplo, o Elastic Beanstalk, que é o primeiro da esquerda, ele está dentro da AWS. O Google Cloud, o App Engine está dentro do Google Cloud. E o Windows Azure, que é o serviço de plataforma as a Service da Microsoft, está dentro do Azure. E o da DigitalOcean, eu não sei se eles têm. Mas, então, a gente consegue já ver o link entre esses serviços, né? E aí, por fim, eu vou mostrar um diagrama aqui que dá para representar muito bem todas essas camadas que a gente acabou de ver. Começando com on-premises, é como se você tivesse seu próprio data center na sua empresa, que você ainda tem mais liberdade, né? Que entra um pouco do tópico que a gente abrangiu na aula que eu tinha falado algumas semanas atrás, né? Que você tem que lidar com a virtualização, você tem que lidar com os servidores, bare metal, do storage, da rede, em mais baixo nível ainda. Depois a gente entra aí mais baixo nível ainda, além das coisas de cima, né? Então você ainda tem que cuidar do sistema operacional, do runtime da aplicação, de tudo isso daí para cima. Quando você entra em infraestrutura como serviço, você agora só se preocupa com o sistema operacional para cima. Então, middleware, runtime, data e application. O resto para baixo, quem está cuidando é o cloud provider. Uma Google Cloud da vida, uma AWS, eles que se preocupam como é que eles vão fazer aquela máquina rodar. A única coisa que você especifica eu quero rodar um Ubuntu 18.6 e só, acabou. Ele vai subir e aí o resto para cima você configura também, qual é a aplicação,
relação às dependências, essas coisas. Quando a gente chega em plataforma as a service, que foi o exemplo do Heroku, a gente só fala duas coisas, né? A gente dá o código da aplicação e o data significa o banco de dados ou as coisas que essa aplicação vai estar consumindo, né? Duas coisinhas só. E software as a service, uma coisa só, ou melhor, nada, né? Você só acessa a aplicação no seu navegador aí ou alguma coisa assim, ok? Alguém tem alguma dúvida em relação a esses tipos de serviço? Acho que só uma observação, Diniz. Eu tava com alguns cloud providers guardando algumas aplicações e é bom lembrar que a maioria deles cobra, inclusive quando você está com a aplicação parada, no sentido de que se você criou por exemplo, você cria uma VM, né? E aí você configurou aquela VM e tudo, tal, e os seus dados estão lá, mas você para de rodar aquela VM, eles continuam cobrando, né? A maioria que eu já vi, eles continuam cobrando. É só se você deletar a VM em si que você não tá. Porque tem alguns que cobram por processamento, né, por tempo de processador, e outros cobram também quando você tá. A gente criou aquela VM, mas não destruiu, você quer preservar. Continua cobrando, né? Eu não sei se todos eles são assim, se você já tem alguns que não fazem isso, eu não lembro. Então, eu acredito que a maioria deles vão fazer isso, Eles cobram porque porque tá no disco lá, né? o recurso ele foi alocado, sabe? É. Então, por mais que a máquina esteja parada, tem alocado ali CPU, memória e HD também, né? Que Não, são nesse HD de caso, quando máquinas. ela está parada, tem só HD, né? Porque você desligou a máquina, mas você está lá. É por isso que eu fico questionando, assim, eles ganham muito, né? Porque se Sim, você ganham. coloca uma aplicação... E é por isso que é interessante, eu acho que daqui para frente você deve falar de definir tudo, sua aplicação como código para você subir fácil um serviço e destruir depois, né? Exatamente, é o que a gente vai chegar. Exato. Então tá bom, pessoal. Bom, então, nessa parte aqui da apresentação, eu queria mostrar a AWS, que hoje é uma das maiores cloud providers aí que tem, tá? Ela tem mais ou menos uma fatia de 60% a 70% do mercado de cloud. E eu separei aqui alguns serviços que eu acho muito, muito essenciais para rodar qualquer coisa dentro da AWS, tá? E quando foi falado mais cedo o que que era uma cloud, às vezes passa a impressão que ela é só um lugar para você rodar a máquina virtual. Mas hoje em dia, ela é muito mais do que isso. Ela tem tudo que você imaginar como serviço lá dentro. Principalmente a AWS, que todo dia ela lança um serviço novo lá dentro e é bem difícil você se atualizar em relação ao que ela faz. Então eu tenho aqui no meu console, vai estar aparecendo minha tela aí? Continua Sim, aparecendo? Outra isso aba? Sim, não, tá Show. sim. sim. Não, tá aparecendo o browser, só Só a Você tá no apresentação? a Amazon. aba do Não, você tá browser. no. Você A tá na primeira aba. página do Amazon Ah, agora. beleza, beleza, show. Essa aqui é a AWS, então, tá? Eu já fiz o login aqui para facilitar um pouco as coisas. Essa aqui é a página inicial que você vai ver aí quando você acessar uma cloud dessa da vida. Ele te dão alguns serviços já que são alguns mais visitados ultimamente que eu visitei, né? Ele grava o histórico. Mas se a gente vier aqui em cima em services, a gente vai ver uma parada que pode dar um susto, que são todos os serviços que a AWS tem e disponibilizam para você utilizar. É impossível a gente falar de todos eles hoje. Por mais que eu queria, eles são muito bacanas, todos eles têm um propósito muito interessante, tá? Mas eu vou entrar em alguns desses aqui. Logo quando você loga, então, eu comentei aqui na minha apresentação que tem o IAM, né? IAM, então, é um serviço da AWS que serve para você gerenciar usuários dentro da conta que você tem. Então, eu vou abrir aqui o meu IAM para vocês verem. Olha só. Então, aqui nessa página, você consegue gerenciar, se você tem uma empresa, você consegue gerenciar usuários, grupos e políticas que esses usuários podem fazer e acessar dentro da conta que você tem, dessa organização dessa cloud aqui que você criou. E aqui já criei alguns usuários. É bem simples aqui, você consegue, por exemplo, acessando aqui a aba de usuário, você consegue adicionar um usuário, já criei alguns aqui. Você pode criar políticas de uso. Então, aqui nessa parte, nesse serviço da AWS, você seta quero que esse usuário só consiga acessar tal serviço da AWS.
vamos supor que ele é da área de accounting, que ele vai fazer a parte de custos da conta. Então, você pode chegar aqui e definir que ele só vai ter acesso à parte dos custos dentro da conta, porque ele não é um desenvolvedor, ele não tem que saber mexer numa máquina virtual, ele só precisa acessar alguma parte. Então, aqui você consegue fazer todo esse gerenciamento, você pode criar políticas específicas, você pode utilizar políticas já criadas por eles, ó. Tem a parte de políticas aqui no canto, ó. Então, olha, tem muita, muita, muita política. Chega até a travar essa tela de tanta política que tem. E cada uma dessas políticas tem recursos específicos que são liberados. Você pode colocar mais de uma política também para um usuário. Pode mesclar essas políticas, tá? Então, esse aqui é um dos serviços essenciais, se você quer ter um controle da sua cloud, do seu ambiente lá, né? O segundo desses serviços é o S3, que é bem famoso também. Até se você não utiliza cloud, você já deve ter ouvido falar desse serviço, tá? E o S3, então, eu vou acessar ele aqui. Você pode acessar, é porque eu coloquei no favorito, mas esse aqui ele fica em storage. Então, o S3 ele é um serviço de storage, parecido com o Google Drive, só que você não tem a parte de visualização que o Google Drive tem. Você só faz o drop das coisas aqui e você pode acessar ele tanto dentro da AWS, por outros serviços da AWS, tanto fora da AWS. Então, o S3 Bucket ele pode ser um serviço de você disponibilizar um site estático. Ele te permite fazer isso. Para quem mexe na área de data, você usa muito o S3 Bucket para armazenar grandes volumes de dados, por exemplo, que vão ser processados ainda, ou então o output desse processamento, você pode utilizar esse cara aqui para fazer isso. E acho que é isso desse cara. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu também comentei que a gente está na dashboard, né? Tem dois tipos de contato entre a AWS. A gente pode fazer via dashboard ou a gente pode fazer via API, né? No caso, a dashboard ela está se comunicando com a API por trás dos panos da AWS. Mas a gente também tem a CLI, que eu já estou conectado aqui, né? Então, você instala ela. Se você tiver no Linux, você pode dar acho que um apt install AWS CLI, assim, e ela vai instalar. Então, você tem que configurar ela. E depois disso, que você configurou as credenciais do seu usuário, você pode realmente criar recursos aqui. Então, eu posso utilizar a AWS, eu quero listar os buckets, né? Vou dar um AWS S3 LS, ele vai me retornar vazio porque não tem bucket, né? Mas eu vou criar um aqui, então. MB, make bucket, e aí eu posso criar aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui, teste. Acho que ele vai... Deixa eu ver se... Porque tem que criar um nome único. Vamos ver se eu consigo criar um bucket aqui. Location constraints, ok. Depois eu vejo isso. Então, vou criar por aqui pela interface mesmo, só para mostrar que está conectado mesmo. Eu não cheguei a testar essa conexão. O nome único. Caraca. A galera tá brincando com o nome aí, né? Então, eu criei um bucketzinho, ó. Ele tá aqui agora, aparecendo. Eu vou tentar dar o LS de novo, vamos ver se ele pega. Talvez essa minha credencial que tá aqui tá... Aí, pegou. Então, eu criei pela interface, pela dashboard, e eu utilizei a CLI para listar esse bucket aqui. Então, eu tenho uma ação de fazer várias e várias coisas aqui pela interface, criar, deletar, eu posso fazer tudo pela CLI também. Você não precisa estar na dashboard se você quiser. Isso é uma das coisas interessantes. Beleza. Vamos falar então de EC2, que é um serviço de máquina virtual da AWS. Então, esse EC2, assim, subindo aqui na parte de serviços, você também pode ver a parte de... Vou colocar EC2 aqui. Ó, Virtual Service in the Cloud. Aqui é a parte que você consegue criar as máquinas virtuais. Ó. Então, a gente tem instâncias. Ó, e a interface ela é meio de cara, assim, meio chata de você começar. Mas depois que você fica mexendo uma semaninha, você começa a entender as coisas. Mas pode vir instâncias aqui. Launch Instance, e você seleciona a imagem que você quer. Você quer um Ubuntu, olha só. É tudo bem simples aqui. Você seleciona a imagem que você quer. Ele vai te pedir qual é o tipo de instância, quantas CPUs, quantas de memória. Eles mapeiam por tipo de família e tipo, o tamanho dessas instâncias. Você dá um Review and Launch e essa instância já vai estar com um IP público para você dar um SSH nela e deployar o que você quiser.
Então, esse é o serviço EC2. Logicamente, tem muito mais coisa dentro dessa aba de EC2. Você tem load balancers, você tem como fazer key pairs para você fazer SSH e, enfim, cara, é muita coisa aqui. Mas o básico que você pode utilizar aqui é só clicar nas instâncias e deployar uma VM. O Elastic Beanstalk que a gente falou lá atrás, depois eu entro em VPC. O Elastic Beanstalk que a gente falou lá atrás, ele é o serviço da AWS como se fosse o Heroku. Que, vamos voltar aqui então, Elastic Beanstalk. Mesma ideia, você vai criar uma aplicação, você coloca o nome da aplicação, coloca as tags se você quiser, e olha só, você seleciona qual é a plataforma que você está utilizando, seja um Docker, seja Golang, Ruby, vai te pedir algumas informações aqui a mais, depois que você seleciona a plataforma, ó, de runtime, qual é, enfim, as coisas, e você pode fazer um upload do código, tá? Ou também pegar um código lá do S3 Bucket, então a gente já está começando a ver o link aqui entre os serviços. Eu posso apontar para um bucket que meu código está salvo lá, ou eu posso começar de uma aplicação meio que sample, né? Um exemplo de aplicação deles aí. E depois que eu apertar Create, ele vai cuidar de toda a infraestrutura por trás e vai botar minha aplicação para rodar. Temos o RDS. O RDS é um serviço de banco de dados da AWS. Então, olha só, RDS, Managed Relational Database Service. O que a AWS tenta fazer nesses serviços é tirar a complexidade deles. Então, em vez de você poderia subir um banco de dados criando uma máquina virtual, instalando o Postgres dentro dela e fazendo as coisas. Só que talvez vocês podem imaginar que isso é muito complexo às vezes. Se der algum problema no banco de dados, você vai ter que saber como arrumar. E por isso que a AWS disponibiliza esses serviços que a gente está falando aqui, já com tudo certinho, com todas as políticas de segurança certinhas, para você não se preocupar em ficar quebrando a cabeça rodando aquele serviço e simplesmente deployar um banco de dados ou qualquer outro serviço. Então, o RDS ele é justamente isso. Você pode vir aqui em DB Instance e você pode criar um banco de dados que você quiser. Seja ele um Aurora, um MySQL, um MariaDB, um Postgres. Você, com alguns cliques aqui, você fala o serviço que você quer. Se você quer fazer um ambiente de testing, né, tem o Easy Create aqui. Então, ó, você não conhece muito, você vai lá, coloca, eu quero de Dev Test ou Free Tier, que é um plano para quem está estudando a AWS, que é uma máquina bem pequenininha. Coloca as informações aqui, password, master, as paradas, create database. Pronto, ele vai por trás dos panos da AWS, que vai gerenciar a máquina que está lá rodando. E se acontecer qualquer problema, eles que vão ter que saber lidar com esse problema para você. Você não vai ter acesso à máquina, é eles que vão arrumar isso. Então é recomendado que você utilize sempre os serviços da AWS, tá? Vamos lá, então, temos o EKS. A gente falou do Kubernetes algumas semanas atrás. A AWS tem o próprio serviço de Kubernetes já pronto. Olha só, EKS, Elastic Kubernetes Service. Então aqui você pode criar o seu próprio cluster EKS. Ó. Você vem aqui em Clusters, Create Cluster, coloca a versão do Kubernetes, o nome. Ele vai criar uma política para restringir os acessos desse cluster. E você dá um Next, Next, Next. Tem o seu cluster Kubernetes funcionando dentro da AWS. Então, eles facilitam, esses serviços aqui são todos facilitadores. Você, relembrando, né, voltando, você poderia criar um cluster Kubernetes criando 3 VMs e instalando manualmente. Mas se acontecer alguma coisa, você vai ter que resolver o problema. A bomba vai cair na sua mão. Aqui, no caso, quem gerencia o cluster, o master, que é o que vai gerenciar os nós, é a própria Amazon. E o master é o mais perigoso dentro do EKS, dentro do Kubernetes. Beleza. Vamos então entrar no último aqui que eu queria mostrar, é o Route 53. Assim como a Google tem lá o Google Domains, ou então a gente tem o GoDaddy, a AWS tem o próprio serviço de DNS, que você pode comprar domínios, colocar domínios, fazer o que você quiser com qualquer tipo de domínio. Então é o Route 53, tá? E aqui você pode criar, então, tudo. Você pode registrar um domínio, você pode fazer tudo. Então, assim, a AWS ela virou muito mais do que um lugar só para você deployar VM. Ela é um ambiente inteiro de desenvolvimento, uma stack inteira de desenvolvimento. E tem coisas que eu ainda estou descobrindo até hoje, quando eu navego aqui, eu descubro um serviço novo. Por exemplo, eles têm o próprio sistema de Git deles.
Eu não sabia disso. Eles têm o próprio GitHub deles aqui dentro. Eles têm a própria ideia de desenvolvimento deles. Então, olha só, em Develop Tools, a gente tem aqui, ó, CodeStar, Code Commit, que é a ferramenta deles. Eles têm a própria pipeline de integração e deploy contínuo deles. O Cloud9 é a ideia de desenvolvimento colaborativa e muitas mais coisas, tá? Enfim, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas acho que já deu para entender o que tem aqui. Você nunca vai chegar a utilizar 100%, você sempre tem os mais famosos, né, que foram, acho que esses aí que eu mostrei, mas vai chegar em caso de você fazer mais coisas aqui com mais serviços, ok? Alguém tem alguma dúvida antes de a gente continuar? A gente ainda tem um demo hoje para fazer. Por enquanto não. Beleza, então. Então a gente entra no tópico principal que eu queria falar aqui hoje, que é infraestrutura como código. Talvez vocês também já devem ter percebido que se eu sou um usuário dentro da organização, dentro da empresa, e eu vou lá e crio um bucket. Se eu não depois deletar esse bucket, depois que eu parar de utilizar ele, ele vai ficar aqui como lixo. E como o Renato estava falando mais cedo, se você não deleta uma máquina virtual, ela continua sendo cobrada. Então a gente não tem um tracking do que foi deployado dentro dessa conta, dentro dessa organização ou não. E aí começa a virar bagunça. Então o pessoal estava querendo desenvolver alguma coisa que conseguisse refletir um código em infraestrutura. Tanto para manter, né, keep track, manter o tracking das coisas que estão lá dentro da conta, tanto para você fazer testes de tudo que está acontecendo ali. Então, você testar se essa infraestrutura realmente está correta ou não. Como a gente já faz em software, né? Você testa lá o front-end para ver se os botões estão no lugar certo, se o clique está funcionando. É uma ideia parecida, só que você vai testar se a infraestrutura está correta dentro daquele cloud provider ou não. Então, a gente utiliza um termo que é infraestrutura como código. Então, é um processo de você gerenciar o provisionamento dentro desses data centers, tá? Faz isso por meio de arquivos, definindo como um código lá o que vai ser colocado ou não, né? Definindo cada um dos serviços. Então, isso aqui é um diagrama meio que a gente consegue ver o que realmente acontece, né? Então, a gente tem lá os scripts, as políticas, os templates que a gente vai escrever. A gente vai utilizar alguma ferramenta e essa ferramenta vai se comunicar com a API dos data centers e vai colocar para rodar lá máquinas virtuais, vai arrumar o environment, vai botar os serviços, vai fazer as coisas dentro da conta. O workflow, então, seria mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui é muito DevOps também, tá, pessoal? A ideia disso aqui, que você escreva código, é você botar isso aqui numa pipeline, tá? Que é justamente esse workflow que a gente vai falar aqui agora. Você, então, vai escrever lá um recurso. Eu quero que deploy, daqui a pouco a gente vai ver, mas eu quero que deploy um S3 bucket. Você vai escrever o código do S3 bucket lá. Você vai jogar isso num Git. Depois disso, você pode criar um PR, se você tiver uma branch master, você cria um PR, vai ter um cara que é o gerente, vai revisar o seu PR, vai ver se aquele PR tá de acordo, se a empresa precisa criar aquele recurso ou não, vai aprovar, vai vir então, quando o código entrar na master, vai vir uma ferramenta, pode ser um GitHub, um CI lá no GitHub, ou então um GitLab CI, qualquer coisa assim, vai revisar, vai fazer teste, né? Vai validar, por exemplo, a sintaxe, vai fazer a integração desse código todo, ok? E depois, se tiver de acordo, vai fazer o deploy na AWS. Vai se comunicar com a API da AWS e vai fazer, foi pedido que criasse um S3 bucket, crie para mim. E aí vai ser criado. Dessa forma, a gente tem um controle total, a gente evita erros na hora de ambiente de produção, evita que um estagiário vá lá e delete uma VM, né? E outras coisas. Quer falar, Carlinhos? Não, só o bullying, o auto-bullying, né? Que você fala do estagiário. Vocês ainda estão nessa fase de estagiário, apagando VM, Pagando banco de derrubando. dados. Exato. Então, eu separei aqui algumas ferramentas que você pode utilizar para fazer esse controle de infraestrutura. Algumas delas são mais voltadas para cloud e outras são mais voltadas para controle do ambiente da VM. Então, infraestrutura como código ele já está se abrangendo bastante.
você pode tanto usar uma ferramenta para criar de um cloud ferramenta, instalar de máquina virtual, várias e várias máquinas virtuais. Então, para isso que essas ferramentas são utilizadas hoje em dia. O exemplo aí, deixa eu ver se eu estou com o exemplo do Chef aqui, eu vou começar pelo Chef. O Ansible e o Chef são bem parecidos, e o Puppet também. Então, essas três ferramentas aí, elas são feitas para você automatizar um processo de instalação ou de update de infraestrutura como uma VM, por exemplo. Então, vamos supor que uma empresa tenha 100 máquinas virtuais. Você não vai entrar, dar um SSH, né? O estagiário até faria isso, né? O cara pede lá, dá um SSH em cada máquina e dá um apt update em cada uma dessas máquinas. São 100 máquinas. Você não vai fazer isso, né? Você vai utilizar alguma ferramenta que já está pronta, que são, no caso, essas aqui. Então, essas ferramentas são, por exemplo, o Chef, você cria uma receita, um código, que o Chef é feito em Ruby, tá? E nessa receita você vai definir o que vai acontecer, né, o que vai ser executado. Nesse exemplo aí que eu dei, ele está utilizando uma máquina Linux, ele está instalando, ó, pd action install. Ele está dando como se fosse um apt install dentro da máquina do pacote httpd, que, para quem não sabe, é o pacote do Apache. E depois ele está fazendo isso daí, ele está habilitando e startando o serviço lá embaixo, service httpd do action enable start. Ele está habilitando e iniciando o serviço dentro da máquina. Então, com essa receita bem simples, você consegue disparar essa receita para várias e várias máquinas, um cluster de máquinas e habilitar tudo dentro dessas máquinas, todo o Apache dentro dessas máquinas. Ok? Mas o nosso foco é falar de infraestrutura de deploy, né? Como a gente provisoriza dentro de cloud. A gente falou do Terraform, a gente não falou do Terraform, mas eu vou começar falando do CloudFormation, que ele é uma ferramenta parecida com o Terraform, só que ele é feito pela própria AWS. E esse CloudFormation, você vai criar, então, templates, você vai desenvolver templates que vão provisionar algum tipo de infraestrutura. Você pode versionar esse template, como a gente já tinha comentado lá no Workflow, e você depois vai fazer toda essa integração de CI/CD, né? E ele vai ser deployado dentro da AWS. Normalmente esses templates eles ficam em YML, no formato YML ou no formato JSON, ok? E só por curiosidade, vou abrir aqui, ó, CloudFormation. Eles têm o serviço CloudFormation, olha só, em que você pode criar pela interface aqui, ou você pode importar também um template, ó. Você pode utilizar um sample, você faz as coisas aqui. Então, esse aqui é o serviço principal de infraestrutura como código da AWS. O problema do CloudFormation é que ele só deixa você utilizar a AWS. Se você é uma empresa que é multi-cloud, você tem Google, você utiliza tanto a infraestrutura da Google quanto a AWS quanto da Microsoft ao mesmo tempo, o CloudFormation não vai servir para você. Ou ele pode ser um gargalo para você, porque você vai ter que manter 2 ou mais ferramentas de infraestrutura como código, para você ter a sua infraestrutura nas 3 cloud providers ou nas 2. Então, ele é muito bom para se você usa só AWS. Ele, inclusive, tem a funcionalidade de fazer um diagrama dos serviços dentro da sua AWS, pronto para você só documentar e colocar. Só você tirar um screenshot e botar na tua documentação lá no seu repositório. Então, essa é a vantagem do CloudFormation, mas ele não é muito bom para outras clouds. Ele não vai funcionar com outras clouds. A gente também tem o serviço OpsWorks, que ele é um serviço que a AWS desenvolveu, que ele é como se fosse o Ansible. Então, a AWS desenvolve tudo delas, tudo que ela vai lá e copia tudo que já existe no mundo. Ela criou esse OpsWorks, que é como se fosse um chefe, que a gente acabou de falar. Então, você pode utilizar o OpsWorks para automatizar tasks em EC2, por exemplo. Então, você quer fazer um update de 100 mil EC2. Você vai criar lá um script no OpsWorks e esse script vai seguir esse processo aqui. Ele tem um agente, ele vai seguir esse processo e vai fazer tudo acontecer, né? Então, você vai ter a sua workstation. Você pode utilizar lá, como a gente falou, o code commit é o GitHub, né? A gente também tem o code build, é o que vai fazer o CI.
A gente tem a pipeline geral, que é o Code Pipeline. A gente tem o S3 Bucket, que vai guardar os dados dos arquivos. E aí depois pode vir um Ops Work para automatizar o processo e fazer o manage das EC2s, que são os nós nessa imagem aqui. Então, a AWS é interessante se você é uma empresa que usa muito a AWS, fazer tudo por eles, que eles realmente vão te dar um suporte muito bacana. Inclusive, se você paga, se você é uma empresa grande, você paga para eles, você tem como pegar um plano lá neles, eles te dão suporte 24 horas, 24/7. Se qualquer coisa que acontecer, qualquer problema em qualquer uma dessas ferramentas, você pode acionar e vai ter sempre uma pessoa disponível, um engenheiro disponível que vai te ajudar com isso. Além de eles darem também serviços de arquitetura, para você bolar a sua arquitetura de serviço com o engenheiro da AWS, ok? Então a gente entra no Terraform, como a gente falou lá, o CloudFormation ele é muito voltado para a AWS, a gente tem também o Terraform, que ele é uma ferramenta mais aberta, ele roda então infraestrutura ele faz a mesma ideia do CloudFormation, só que ele deploya em várias clouds. E não só clouds, ele deploya também em providers como Heroku, Kubernetes e outras coisas. Então, Terraform, eu não queria passar a impressão que o Terraform ele só funciona para cloud. Na verdade, você pode utilizar o Terraform para subir um container na sua máquina local. E a gente vai mostrar isso. Tá? É você realmente escrever código e deployar a infraestrutura. Seja onde for, numa cloud, na sua máquina local, dentro de um cluster Kubernetes, no Heroku, tá? Infelizmente, nessa disciplina, a gente ia ser massa, né, Renato? Pedir pra galera escrever um Terraform para deployar no Heroku, a aplicação, ó, ia ser bem legal. Mas a gente pode trabalhar isso nos próximos semestres. É uma boa. Vamos pensar. Vamos pensar, Dá um upgrade no pipeline aí. Pois é. E aí, o Terraform ele conta com 3 interfaces que você pode fazer de comunicação. Ele tem a CLI, que é o que que eu vou utilizar aqui, mostrando para vocês. Ele tem a API e tem a UI deles. Então, a UI você pode ver todo o processo rodando. Então, se você dá um plan, vai aparecer lá na UI. E essa parte aí é a comunicação de como os serviços, o que essa ferramenta te disponibiliza para utilizar. E finalmente vamos para a demo. Eu vou pedir para. A gente vai fazer um exercício prático que eu queria que todo mundo fizesse, tá bom? Junto. E o resto eu vou mostrar por conta própria, porque vai precisar de mais permissões dentro da AWS. Então, quem puder clonar esse repositório aqui, ó, IAC-tutorial, tá lá no GitHub. Não sei se dá para mandar o link aqui. Deixa eu ver. Manda pelo chat, Diniz. É que você tem que abrir de novo lá a aba do Teams, né? E abrir o chat. Eu não consigo. Consegue, clica ali na aba lá. Eu não sou membro do Teams aqui na reunião. Eu vou mandar para você pode colocar aí para mim? Manda aí que eu ponho. Fui bloqueado aqui. Aqui eu tô no teu Git já. Só dá um clone para sua máquina, né? Eu vou compartilhar. O Renato já passou? Eu achei aqui. Passei aqui o link. Show. Então, eu criei aqui... Esse repositório, ele tem uma série de exemplos para... Renato, você pode compartilhar também essas duas coisas aqui para mim? Isso aqui são as permissões da AWS que a galera vai precisar setar para fazer a comunicação. Tá. Então, eu coloquei aqui... São duas chaves separadas, é isso? Isso, são duas chaves separadas. Então, aqui eu dei alguns exemplos, eu coloquei nesse repositório alguns exemplos de deployar uma infraestrutura como código utilizando Terraform, tá? E o exemplo mais básico que a gente vai fazer aqui, eu queria começar devagar, que é o primeiro que a gente vai fazer e o único que a gente vai fazer juntos, o resto eu vou fazer, mas o contexto é bem parecido, tá? Então, se vocês abrirem SSM, tá?
Então vamos lá, o que é o SSM dentro da AWS? Eu queria mostrar aqui, ó. Eu vou então colocar SSM, ele é um System Manager. Ele é um lugar que tem Parameter Store. Então, nesse Parameter Store é o lugar onde você consegue guardar variáveis de ambiente, por exemplo, dentro da AWS. A gente chama de Parameter Store. Então, como é que funciona o Terraform? Você cria um arquivo lá, se vocês abrirem SSM aí, vocês vão ver. Você tem que fazer duas coisas, né, quando você está utilizando o Terraform. O Terraform, ele separa as coisas em blocos. Então, cada bloco ele faz referência a alguma coisa. Então, a gente tem o bloco Provider. Nesse bloco que a gente coloca Provider, a gente tem que passar qual é o tipo de provedor que a gente está utilizando. Então, se a gente vai utilizar um Heroku, a gente tem que abrir a documentação do Heroku e aqui seria, então, o Provider Heroku, por exemplo. No caso, a gente está utilizando a AWS, então eu coloquei aqui Provider, AWS. Aqui temos uma outra, aqui dentro a gente pode declarar várias variáveis de provider, e uma delas que é obrigatória é a gente definir a region que a gente está. Então eu coloquei aqui region, a gente está em SA East 1. Tá? Como o Emanuel falou lá no início, a AWS ela é distribuída pelo mundo. Olha o tanto de region que tem aqui. Cada um desses aqui é um data center. Tá? E eu estou utilizando o data center de São Paulo, que é o SA East 1, que é justamente o que a gente está botando aqui no código, SA East 1. Então, eu estou falando assim, esse provider, esse código aqui que a gente vai deployar, todos os recursos vão ser deployados na region SA East 1, ok? E é assim que você pode controlar para deployar em outras regions. O segundo bloco é o resource, que é o bloco mais famoso, que é você definir um resource, uma infraestrutura ou alguma coisa dentro da cloud. Nesse caso, eu estou definindo um AWS SSM Parameter. Eu não estou inventando isso aqui não, tá, pessoal? Isso aqui está na documentação do Terraform. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu quero deployar um SSM Parameter. Eu vou lá, escrevo, eu vou até tirar o SSM Parameter, vou colocar assim, ó, AWS SSM Parameter. Olha só. E eu coloco Terraform no final. Olha só, apareceu a documentação lá da Terraform, eu abro, e aqui ele me dá a documentação de como eu tenho que escrever esse resource. Olha só, foi daqui que eu peguei o exemplo. Entendeu? Então, o primeiro bloco do resource é qual é esse resource na documentação. E o segundo bloco é o nome, é o nickname que você vai dar para esse resource, que é o nome do deploy. Não é o nome do recurso em si, é o nome do que vai rodar lá na pipeline, que vai aparecer para você depois debugar. É o nome que você pode colocar aqui. Então aqui você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloquei full, que é o exemplo que a gente está fazendo. Logo depois, então, vamos fazer a referência com a dashboard, tá? É muito importante a gente ver aqui. Quando eu cliquei aqui na dashboard, create parameter, ele me pediu o quê? Nome, o tipo e um valor. Olha só, nome, tipo, valor. O que ele está me pedindo aqui? Um nome, tipo e valor. Então, é a mesma ideia. Eu posso só... O que eu estou fazendo aqui, ao invés de utilizar a parte da dashboard, eu estou criando essas coisas aqui. E eu poderia também colocar muitas e mais coisas aqui, ó. No exemplo lá, tem, olha, o recurso ele pode ser tão simples, mas ele também pode virar uma coisa muito complicada. Pode, então, colocar muitos mais argumentos nesse resource aí, ok? Mas eu quero deixar um exemplo bem simples aqui. Então, beleza, isso aqui é um exemplo básico e a gente vai deployar ele agora. O que eu vou pedir para vocês é, na linha 6 aqui do ssm.tf, que é o arquivo do Terraform, eu queria que vocês mudassem para o nome de vocês aqui. Então, deixe o NB, traço, e coloque o nome de vocês. Nome ou sobrenome, se vocês quiserem, para não dar conflito. Então, nome, eu vou colocar Arthur, traço de início, por exemplo. Tá bom? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão abrir aqui o Makefile. E a única dependência para rodar isso aqui é o Docker, que eu vou pedir que vocês tenham aí na máquina de vocês. Se você não tivesse o Docker, você teria que instalar o Terraform, você teria que instalar a AWS CLI, e teria que configurar tudo antes de você rodar. Eu já deixei um esquema pronto aqui, só para vocês rodarem comandos do Makefile aí e fazer toda essa pipeline aí funcionar. Ok? Então, o Renato ele mandou duas chaves aí no channel. A primeira que começa com AK, vocês vão abrir o Makefile e vão botar lá no início, no access
AWS Access Key ID, vocês vão botar ela lá no início, tá? E a segunda chave, que começa com Z minúsculo, M maiúsculo e acaba com HQ, vocês vão colocar o AWS Secret Access Key. Dessa forma que tá aqui, ó. Beleza? Todo mundo acompanhando aí? Então, Diniz, é para mudar o ssm.tf dentro da pasta SSM e o makefile. Só isso ou tem mais algum que eu perdi antes? Só isso, só isso. Tá. Beleza? Então, pode continuar? Tá todo mundo certinho aí? Conseguiram? Não consegui não, tá totalmente perdido. Porque eu fui tentar clonar o repositório, e daí eu tentei várias vezes e não consegui, aí eu resolvi puxar a pasta do repositório, copiar no lugar, e agora eu estou tentando começar começar a assistir. Beleza, vamos lá então. Você já descompactou a pasta. Você está com essas pastas aqui no seu... Abre em algum editor aí. Tem que modificar duas coisas. A primeira delas é o ssm.terraform dentro da pasta ssm. Você vai na linha 6 e você vai colocar da seguinte forma. O NB, traço, e o seu nome, o seu primeiro nome, minúsculo, traço, o seu sobrenome, minúsculo. Entendi. Ok? E a segunda coisa que você tem que fazer é acessar o Makefile dentro dessa mesma pasta SSM e trocar lá Access Key ID que está vazio e o AWS Secret Access Key com as duas variáveis que o Renato mandou aí para ficar dessa forma aqui que está na minha tela aqui. Tá bom? Só para clarificar, enquanto o Emanuel está terminando aí, isso daqui referencia uma IAM que eu criei. Então, o que eu fiz? Eu queria dar esse exemplo para vocês, eu fui lá e criei uma conta específica de serviço dentro da AWS. Então, eu fiz assim, ó. Vim aqui em IAM, criei aqui um usuário chamado SSM, e quando eu fiz esse usuário SSM, eu criei uma política para ele, que ele só tem, esse usuário aqui, ele só tem permissão para criar parâmetros SSM. Mais nada, ok? E aí, além disso, eu também, deixa eu ver aqui, eu também criei uma Key ID, né? Criei essas chaves para eu disponibilizar para o pessoal, que foi nessa segunda parte de Security Credentials. Então, eu vim aqui, Create Access Key, ele me gerou uma Access Key ID e me gerou uma Secret Key que ela não aparece aqui, ela só aparece quando você cria. E é essas chaves que eu estou enviando para você. Com essas chaves, vocês conseguem se comunicar com a API da AWS. Ok? Conseguiu aí, Emanuel? Aí tem que colocar essas chaves onde? No Makefile. O arquivo makefile dentro da pasta SSM, Emanuel. Sim, dentro da pasta SSM, põe no final dele? Não, Não, você vai lá no colocar início. lá no início, na linha 1 e na linha 2. O AWS Access Key ID vai ser a primeira variável que começa com AK. E o Secret Access Key vai ser a segunda variável que foi mandada aí no chat. Você vai colar depois do igual ali, ó. Tem um ponto de interrogação e um igual em cada uma das linhas, a linha 1 e a linha 2. Um ponto de interrogação. E um igual no final da linha 1 e no final da linha 2. Ah, sim. Depois do igual. Tô vendo. Sim. Beleza, vamos lá então, continuar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer então, quando a gente tiver configurado isso, vamos acessar aqui a pasta SSM, tá? A gente vai passar em cada um dos exemplos, tá? Mas aqui a gente então acessou a pasta SSM. O primeiro comando que a gente tem que fazer no Terraform é o make init. Então, no caso é o Terraform init, mas como a gente está utilizando com make, a gente vai dar make init, que ele vai rodar o primeiro container aqui. Então, o make init, eu já tenho a imagem baixada.
ele vai baixar o provider que a gente definiu. Então, o provider no Terraform é como se fossem plugins. E quando você define um provider, ele vai lá no repositório desse provider, e vai baixar e vai instalar naquele repositório que você está utilizando esse provider. Então, olha, initializing provider plugin, ele foi lá, ó, já instalei, então aqui ia aparecer que estava instalando para vocês, e ele também passa aqui qual é a versão. Onde é que fica guardado isso? Numa pasta chamada .terraform, que vai aparecer para vocês aí. E dentro dessa pasta .terraform tem lá plugins, aparece aí o provider, aí tem, ó, Terraform Provider AWS. Cada provider... No terminal. Oi? No terminal. Isso. Entra na pasta SSM e dá um make init. O segundo comando que o pessoal tem que dar aqui é o make plan. Então você vai colocar make plan. Ele vai rodar também. E ele deveria retornar isso aqui para você. Ó. O make plan ele é como se fosse um check do que vai ser colocado dentro da AWS. Nesse caso, eu não tenho nada lá dentro dela ainda com esses parâmetros que eu estou tentando colocar. Então, aqui tem 3 tipos de coisa que poderia aparecer. O plus, o mais é o create, está criando resources dentro da AWS. Tem o till, que ele fica em amarelo, que ele é o change, então ele vai fazer modificações no recurso que já está lá dentro. E tem o delete, que ele é o menos, que é quando você vai remover um recurso dentro da AWS. Então, a gente está confirmando aqui que a hora que você vai verificar se realmente é isso mesmo que você quer fazer, ó, ele vai te mostrar o nome, que vai ser o type, tal, tudo ok. Aí você então vai... Diniz, Oi. você pode repetir? Primeiro você vai fazer o make, aí make init no caso, né? Isso, make init. E se eu colocar só o make, eu coloquei só o make aqui, ele fez igualzinho o make init. Fez igualzinho? Fez. Ué. Mas assim, mas eu fiz um Ctrl+C e fiz o make init depois. Ah, tá. Então, primeiro é make init. O init é o primeiro, então eu acho que o make vai fazer o primeiro do item, né? Talvez do sim. Isso. Tem que fazer o make init, acho que deve funcionar, de acordo com o que o Renato falou aí. Aqui deu certo. Eu coloquei make init. Então, aqui dá o make init na pasta SSM. Isso. Dentro da SSM. E não foi. Você tá com o Docker ligado? Com Docker, o Docker tem que estar ligado. Tá ligado, isso. Ixi, Maria. Aí vai demorar para instalar. Não, pode ser que não esteja ligado. O meu não estava ligado aqui. O meu também não. Meu Docker não estava ligado, não. Pronto. Tá, vamos. Então, o segundo é o plan, tá? Tem que aparecer esse output aqui, ó, para vocês. Confirmam, tá? Lembrem de alterar o nome lá do parâmetro, tá? Senão pode dar conflito. Se o plan tiver aparecido assim certinho para vocês, vocês agora podem dar o apply. Então a gente tem, ó, init, plan e o terceiro é o apply. Ó, make apply. Ele vai fazer um check novamente dos recursos que vão ser deployados dentro da AWS e vai deployar isso lá dentro, ó. Então deveria aparecer essa mensagem aqui para vocês, ó. Creating resource, creation complete after 1 second, e depois ele vai aparecer assim, ó, um recurso foi adicionado, 0 modificados e 0 destruídos. E aí, se eu voltar aqui na interface lá do SSM, vamos abrir aqui de novo. Deveria aparecer o meu recurso aqui. Olha que eu não toquei na dashboard. Make init. Aí, ó. A galera já tá deployando aí, ó. Já tem o meu, a Carla já conseguiu, o Rogers. Caraca, que Qual que é o último comando aí, Diniz, que eu perdi aqui? Vamos lá, ó. Make init, make plan, make apply. Make apply, ó. Aqui make init. Repete ou não? Não entendi. Aqui continua sem funcionar o make init. Mas tá com Docker certinho? Acabei de ligar ele. Mas tem que esperar que ele demora um pouquinho. Vê se ele inicializou. O meu deu um erro criando aqui, de início, no make apply. O que ele passou aí? Ele está dizendo que erro criando o SSM parâmetro, access denied.
Users not authorized. Não autorizado. As chaves Será que estão a chave tá corretas? certa? Deixa eu ver aqui, peraí. Pode ter... Ver se tem algum espaço, alguma coisa assim na chave. Tá, olhando aqui. A galera tá conseguindo. Bom sinal. Volta só na sua chave lá, porque tem um /HQ no final que eu não sei se tá certo. Tem que ter o barra H É, aqui, ó. tem que usar aqui. Tem que ter o /HQ. Aqui tem, direitinho, igualzinho. Você mudou o nome do teu usuário para não dar conflito lá? Sim, mudei o nome do meu no SSMTF. É. Faz o plan novamente e tenta dar um apply Peraí. depois. Peraí. Tá dando Alguma coisa deu errado aqui. Parece que tá certinho, mas... Tá dando access denied ainda? Uhum. Mas vamos seguir. Se todo mundo conseguir, eu vou te dar o print da minha tela só para você saber. Tá, eu vou até verificar o usuário aqui. Tem que ter algum programa para rodar o Make? Se você tá no Linux, não. No tem que ter um Make. Windows. Tem que ter o Ixi, Make você tá no instalado. Windows. Aí É por vai isso que ser não tá difícil. funcionando. Ixi, aí no Windows talvez seria mais fácil você exportar essas linhas aqui e jogar esse comando aqui todo no terminal. Ah, entendi. Eu vou fazer um negócio aqui, Renato. Você tenta mais uma vez? Eu tô desatachando uma política aqui. Ver se você... Tá, eu mandei o print da minha tela só para você ver, mas a princípio as chaves estão corretas aí. Ok. Eu não tenho mais computador com Linux, não, agora só com Windows. O Linux que eu uso é o Linux do... aquele WSL Service. Aham. Mas vai acompanhando então a gente aqui, que às vezes é melhor. Você pega mais a ideia. Bom, então... Vê se você consegue mais uma vez aí, Renato. Eu desatachei uma política aqui. Enfim, eu vou dar continuidade aqui. Tá, vamos em frente, não vai ficar por isso não. Então a gente aplicou, tá? Eu quero rodar aqui mais um comando novamente, que é o plan. Vamos ver, ele deveria me retornar o quê? Nada para ser aplicado, porque o state da minha cloud já está tudo certo. E olha só, o Terraform aqui não tem nenhuma modificação para ser feita, porque o que eu defini no meu arquivo está tudo deployado dentro da AWS. E onde é que ficam guardados esses states? Então, quando você faz o deploy, ele cria um arquivo onde você fez o deploy chamado terraform.state, que é como se fosse um formato JSON. E aqui ele guarda as informações do que foi deployado dentro da conta. Esse arquivo é extremamente importante porque sem ele você não sabe, você perde o tracking das coisas que estão dentro da conta da AWS, tá? Eu vou fazer aqui uma modificação para vocês verem como é que seria uma modificação. Então eu vou colocar aqui -2 no meu nome, ok? Ou melhor, vou colocar aqui bar, vou mudar o velho para bar2 e vou dar um plan novamente para a gente ver o que vai ser alterado. Ele deveria me mostrar uma alteração a ser feita. Olha só que legal. Update in place. Vai fazer um update do velho, que é um valor sensitivo. Ele não vai me mostrar o update só depois que eu aplicar. E eu vou dar lá um apply novamente. Ele deveria aplicar essa alteração lá do valor. Vamos ver. Pronto. Agora não foi mais adicionado, foi modificado, tá? Então, posso abrir aqui de novo. Abrir o meu... Aí aqui, ó, velho, bar2. Foi alterado. Vou dar um plus aqui. bar2, beleza? E a terceira coisa que você pode fazer é dar um destroy. Como é que você dá um destroy? Ou você comenta a linha, e aí quando você der um apply, um plan, se tiver mais de um recurso, se você quiser destruir só um, então se tivesse 2 SSM parâmetros, você pode definir aqui, ó, 2 SM parâmetros, vai ser criado 2.
Se os dois estivessem descomentados, ele iria criar os dois. E aí, se você quisesse destruir só um, você comenta um e deixa o outro descomentado. Funcionaria. E aí, olha, agora ele vai me dar um menuzinho, tudo vermelhinho, falando, olha, esse recurso aqui vai ser destruído na tua conta. Então aí a gente pode chegar e dar um apply, e ele vai remover o meu recurso. Um outro meio de você fazer isso, se você quiser remover todos os recursos, todos os arquivos nessa pasta, você dar, por exemplo, um plan novamente, deixar tudo descomentado, e você dá um destroy, que é o último comando que eu coloquei no makefile. Ó. Tem o apply e tem o destroy. O destroy, ele destrói tudo. Então eu dou um make destroy, e ele vai remover todos os recursos que a gente criou. Nesse caso, a gente só criou um. E aí, ó, destroy complete, um recurso destruído. O meu SSM parameter não deveria mais estar aqui, ó, não está. Então, quem criou, se quiser fazer o teste do destroy, pode dar um make destroy e você vai destruir o seu recurso que você acabou de criar dentro da AWS. Legal, né? Então, com isso a gente escreve código e a gente vê as paradas acontecendo dentro da AWS. Sem mesmo nem acessar, você não precisa nem acessar o console, se você quiser, o dashboard, né? Esse é o exemplo que eu preparei para todo mundo fazer junto. Os outros exemplos eu vou fazer sozinho, porque precisa de credenciais com mais permissões. E aí eu fiquei com preguiça de configurar, porque eu teria que configurar para cada um dos exemplos. Então eu configurei só para o exemplo mais básico. Beleza? Alguém tem alguma dúvida nesse exemplo, nessa mini demo que a gente fez? Só para deixar claro, Diniz. Desculpa, alguém está falando aí. Não, eu queria saber só, tipo, por exemplo, eu dei o destroy, né? E precisa fazer mais alguma coisa ou já não vai mais aparecer aí na sua tela, no caso? Ó, você deu destroy, deveriam... Ó, todo mundo destruiu. Aí, ó, olha que legal. Todo mundo destruiu, já não tem mais nada aqui. Mas... Beleza? Queria falar alguma coisa, Renato? Não, só deixar claro aqui, o que a gente rodou, então, ele subiu um container lá na AWS, é isso? Não, ele criou um parâmetro. Criou um parâmetro. Ah, tá, só o parâmetro. É como se tivesse criado uma variável de ambiente dentro da AWS. É o Entendi. que é esse parameter store. É o menor recurso dentro da AWS que você pode criar, acho que é esse daqui, o parameter store. Mais fácil. Ah, tá. Quando você está rodando o container, é só para ele rodar o software aqui dentro. Isso, eu coloquei, para não confundir, né? Eu coloquei rodando via container porque eu não queria não queria perder tempo para a galera instalar o Terraform, que é uma ferramenta que você teria que ter. Então a gente está rodando aqui um container do Terraform. Esse container aqui ele é uma imagem de um Linux Alpine com o Terraform instalado dentro dele. Beleza. Inclusive é da empresa onde eu trabalho, Genex Solutions. Então, eu simplifiquei o processo aí para não ter que ficar instalando nem AWS CLI e nem Terraform, a CLI. Mas se vocês depois curtirem essa ideia, vocês podem entrar no site do Terraform e instalar a CLI deles, que é o que a gente está utilizando aqui, ó. Tá bom? Aí, ó. Tem para todas as distribuições. Beleza, vamos continuar então, já que não vi mais nenhuma mão levantada, nenhuma dúvida. Eu vou mostrar aqui mais alguns exemplos de S3, Apache, outros recursos, né? A gente deu um recurso bem simplesinho, que é um parâmetro. Mas agora vamos passar para outros recursos, tá? Então, eu vou sair do SSM agora, eu vou entrar no S3, ó. Vou entrar na pasta do S3. E o S3, ele também vamos ver aqui o que tem. A gente tem o S3.terraform. Esse nome aqui, o primeiro nome que vem na frente, você pode colocar o que você quiser. É bom você colocar uma referência com os recursos que estão ali dentro, tá? E cada um desses exemplos aqui, eu vou colocar mais e mais coisas que o Terraform pode fazer, ok? Então, no S3, eu quis colocar aqui um exemplo de fazer um for loop com o Terraform. Então, se você quisesse criar 10 parâmetros SSM, você não iria criar um arquivo gigantesco saindo dando um copy and paste. O Terraform te permite você criar um loop, né, um for entre os recursos. E essa forma aqui que eu vou te mostrar. Provider, acho que já deu para entender. Então, o que faz a mágica acontecer esse é variable. A gente consegue criar variáveis dentro do Terraform. Essas variáveis são locais.
e elas armazenam valores que você pode utilizar dentro dos recursos. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei variable bucket names. Então, é uma variável que vai guardar os nomes dos buckets, do S3 buckets. Essa variável ela é um type. O type dela é uma lista. Então, o Terraform você pode definir string, tem tipo lista, tem vários tipos, tá? Então, isso aqui é uma lista de strings. E o default dessa variável vai conter um array com 3 nomes: Neo, Trinity e Morpheus. Ok? Aí, dentro do resource do S3 Bucket, você viu que agora o nome do resource mudou. Isso aqui é o resource lá na documentação que a gente pega, chamado para deployar um bucket. Eu coloquei aqui no início um count, tá? E todos os recursos você pode utilizar esse count. Esse count ele vai fazer uma contagem, né? Length, vai ver o tamanho do array chamado var bucket names. E aqui, ó, ele vai retornar 3, né? Porque existem 1, 2, 3. Então, esse count, na hora quando a gente rodar, vai ser 3. Isso está indicando que esse recurso aqui vai ser... vai acontecer um loop for aqui e ele vai rodar 3 vezes. Tá? Então, ele tem que criar 3 buckets. E aí, a gente tem aqui, então, o nome do bucket, que é esse cara aqui. A gente vai fazer... O nome do bucket tem que ser único. Então, vai ser esse nome aqui, traço, mais append com o nome... Não, né? Opa. Mais um append do nome do bucket naquele count, naquele for que ele rodou. Ou seja, na primeira vez que esse count rodar, ele vai pegar neo. O neo vai entrar aqui, vai substituir essa variável aqui. Segunda vez que rodar, vai entrar Trinity. O nome do bucket vai ser myTF test bucket Trinity. E a terceira, a mesma coisa, traço Morpheus. Porque tá rodando um for aqui, como se fosse um for. Então, essa é a ideia de você deployar múltiplos recursos como se fosse um for. Tá? É bem diferente de um for em Python, eu sei, mas é um jeito que o Terraform criou para você fazer isso acontecer dinamicamente. Então vamos lá, vou entrar dentro da pasta aqui. Agora eu não vou estar mais utilizando o make, o make eu criei só para facilitar a vida de vocês. Eu vou estar utilizando a CLI em si do Terraform. Então ela é Terraform, está instalada aqui na minha máquina. Tem os mesmos comandos, apply, destroy, plan e outros. Ó, init, apply, destroy, plan. Não vou dar o init que eu já dei. E agora eu vou dar então o terraform plan. E aí, ó, ele me deu aqui o que vai ser criado. Como eu falei que é um for, a gente tem que ter 3 recursos, e é justamente o que está acontecendo, olha. Primeiro recurso no índice 0 é tal, esse bucket aqui. O nome dele, olha, mytftest-bucket new. Ok, era isso que a gente esperava. O segundo recurso no índice 1, ó, com o nome Trinity. Índice 1, nome Trinity. E o terceiro recurso no bucket índice 2 com Morpheus. Então ele entendeu que ali era um for e está mostrando aqui que vão ser criados 3 recursos, né? E aí a gente pode dar aqui um apply e a gente deveria ver então lá na AWS, vamos voltar lá, a gente já saiu daqui, S3, vamos entrar aqui nos S3, a gente deveria ver 3 recursos. Fora o que eu já tinha criado ali, ó, o de exemplo mais cedo, olha só que legal. Criamos 3 buckets de uma só vez, tá? Então, isso é uma das outras coisas que o Terraform consegue fazer, Force, para criar várias... Isso aqui você pode utilizar para qualquer recurso. Então, VMs, se você quer deployar 100 VMs de uma vez só. Você cria lá um forzão com 100 e ele vai criar 100 VMs ao mesmo tempo para você. Beleza? Então, mesma coisa, você pode dar o destroy. Ele vai voltar para o estado. Vou até deletar esse outro bucket aqui, da interface que eu criei, só de teste. Ele vai fazer o mesmo processo inverso, vai remover os 3 buckets, ó. Ele comunica com a API, faz a deleção dos 3. E aí, não temos mais bucket. E aí, beleza, esse é o exemplo da S3, mostrando um pouco do for, como é que você pode criar um for. A gente também tem um exemplo do Apache. Vamos então passar, por exemplo, do Apache aqui, voltar para Apache. Esse exemplo do Apache, eu queria mostrar como seria você subir um web service rodando o Apache, simbolizando uma página web dentro da AWS. Tá? Aqui entra os conceitos um pouco mais
complicados, mas eu vou tentar deixar simples, tá? Então, a gente tem um provider, AWS, padrão, tá? E outro recurso que eu vou mostrar aqui para vocês agora é o AWS Instance. Então, existe lá um recurso chamado AWS Instance, que foi aquele recurso que a gente viu mais cedo lá no EC2, ó, EC2 Instances, que é essa página aqui. Então, aqui em Launch Instances, a gente consegue ver coisas parecidas com o que a gente vai colocar aqui. A primeira delas é AMI. AMI significa Amazon Image, alguma coisa, Machine Image, alguma coisa assim, eu acho. Deixa eu ver. É isso mesmo, Amazon Machine Image. Nossa, tô bom de cabeça. Então, essa Amazon Machine Image é uma imagem de um sistema operacional, tá? O que eu fiz aqui foi chamar um recurso de outro lugar. E já a gente vai chegar lá onde é que esse recurso está. Eu também coloquei aqui qual é o tipo de instância, que a gente vê na próxima tela, depois que a gente seleciona a imagem, ó, o tipo de instância. Então, olha só, eu estou utilizando o Instance Type T2 Micro. É como se eu estivesse clicando aqui no T2 Micro, ó, e selecionando essa instância aqui. Security Group. Security Group é um conceito de você habilitar no firewall da AWS portas para acesso àquela máquina. Então, nesse caso aqui, eu estou habilitando o HTTP, o acesso ao HTTP. Por padrão, é tudo fechado, você não vai ter acesso a nada. Todas as portas da máquina são fechadas, menos a de SSH. Tá? Então, eu estou nessa parte de Security Groups, eu criei um Security Group, um recurso de Security Group em cima, olha. Então, o Security Group, eu falei, eu quero habilitar, o nome desse Security Group, ele vai habilitar a porta HTTP. Eu estou habilitando, na verdade, HTTP e SSH. Então, eu coloco lá, o Security Group que eu estou criando, ele vai na entrada, Ingress. Quem já fez redes vai se identificar bastante aqui. Ingress é o que está entrando para a máquina. Vai ser possível você acessar na porta 80, vindo de qualquer lugar, com o protocolo TCP. Ingress também, eu vou habilitar a porta 22, que é a porta de SSH, vindo de qualquer lugar, no protocolo TCP. E Egress é o que está saindo da máquina. A máquina, então, ela pode se comunicar com o quê? Quando você coloca 0, e 0 significa que ela pode se comunicar em todas as portas, vindo e indo de qualquer dessas portas, em qualquer protocolo, que é o padrão -1, e para qualquer lugar, tipo, qualquer máquina. Então, eu estou liberando um acesso da máquina para qualquer lugar, mas você só pode se comunicar com a máquina nas portas 80 e na 22. É isso que esse Security Group está fazendo dentro da AWS. E eu estou atachando esse Security Group dentro do recurso Instance. Então, estou permitindo que a gente consiga acessar essa máquina. Outros valores aqui, eu estou colocando keyname, que é a chave minha SSH para eu conseguir acessar, para dar um SSH naquilo lá, é obrigatório. Então, eu venho aqui, ó, eu criei um recurso chamado AWS Key Pair. Esse recurso eu passo como padrão a minha chave pública SSH para depois eu conseguir acessar aquela máquina, tá? E eu passo ela aqui como parâmetro. Então, o jeito que você passa recursos entre recursos é você definir o nome do recurso. Então, resource, você passa o nome do recurso e ponto, o que é aquele recurso, o deployer, no caso, o nome do recurso que você deu. Beleza? Por fim, a gente cobriu quase tudo. Por fim, a gente tem a parte de AMI, né? Como é que eu cheguei nesse aqui? Existe, então, um jeito dentro do Terraform de você fazer pesquisas dentro da AWS. Isso é uma parada muito legal. Nesse caso, você usa o data. O data, então, ele vai fazer um filtro ou consumir variáveis dentro da AWS que já estejam lá disponíveis. Nesse caso aqui, eu criei esse filtro para achar a AMI mais atualizada que a Amazon disponibilizou. Então, você viu aqui na página anterior que a gente tinha várias AMIs, ó. Várias AMIs. Ó. O que eu quero aqui nesse filtro me retorne nessa variável a AMI mais atualizada dentro da AWS. Então, olha só, owners. Quem é que é o owner dessa AMI? Amazon. E eu quero esses filtros aqui sejam executados. Então, no output, ele vai me retornar, acho que essa AMI aqui, ó, que é a AMI mais atualizada hoje em dia, tá? E aí também temos o output. O output é uma outra variável que depois que ele terminar de deployar esses recursos, ele vai me dar como output o IP da máquina.
vai me printar na tela no Terraform o IP da máquina. Então, você também tem esse recurso aqui do Terraform que você pode utilizar. Então, vamos fazer aqui, vamos mostrar. Ó. Eu vou dar, então, Terraform Init eu já dei, para facilitar. Vou dar o plan. Ele vai agora começar a fazer todos esses cálculos, pegar, fazer o search lá na Amazon da última AMI e vai me retornar tudo aqui. Ó. Então, a gente tem aqui 3 recursos a serem criados. E olha só, o IP ele só vai me retornar depois que eu fizer o apply da VM que vai ser criada. E aí, enfim, tem muita coisa aqui, mas eu queria só mostrar que realmente ele pegou a AMI correta. Olha, ele pegou a AMI, aquele data que a gente acabou de mostrar que faz um filtro lá na AWS, me retornou essa AMI aqui, ó. Foi substituída por esse valor. Eu não sei se é a mesma, olha só que legal. Então, ele fez um filtro aqui nessa lista e me retornou a AMI mais atualizada, que é essa daqui. Beleza? Então, agora que a gente tem um plano, vamos dar um apply e rezar para a gente ter a nossa máquina rodando aí e acessar o serviço. A VM ela demora um pouco para inicializar, porque é um processo mais longo, mas a gente já consegue olhar aqui na interface que está acontecendo. Uma VM Apache está sendo criada, está como pendente. A gente ainda não tem o IP externo. A gente tem uma ideia do que vai ser o IP externo, mas ele ainda não dá para a gente bater nele, né? Ó, tá criando ainda. Então demora um pouquinho, porque ele está configurando todas essas coisas que a gente falou. Ele está indo lá no Security Group, a gente consegue ver essas coisas acontecer, ó. A gente falou que ia colocar um Security Group. A gente pode abrir aqui a instância e vir em Security. Olha só que legal. Ele veio adicionar o Security Group aqui, ó. Tá vendo? Aquelas coisas que a gente definiu lá dentro vieram parar aqui na máquina. Então, a gente tá... Aqui a parte de habilitar a porta 80 e a 22, que é o SSH, tá aqui. E também a parte de Outbound Rules, que é o egress, que a gente falou lá, também tá aqui. Liberando todo o acesso externo da máquina. E aí, olha, ele fez o apply, deu certo, retornou, ok. E olha só, ele me deu como output o IP externo da máquina quando ela estiver funcionando. Então, a gente pode copiar esse IP e abrir uma aba. Olha que legal. Temos uma máquina rodando com o nosso serviço Apache lá. Então, esse exemplo eu achei bem legal. E você pode utilizar essas coisas aqui para fazer muitas outras coisas. Eu só não comentei de uma parte aqui que é o user data. O user data ele te possibilita. O Apache ele não foi configurado de mágica lá dentro da máquina, não, tá? Quem fez isso foi o user data. Então, o user data te permite passar um arquivo no seu local, que o nome desse arquivo eu chamei de setup.sh. E esse setup, esse user data é um arquivo que vai ser executado depois que a máquina fizer o boot. Então, olha como é que está o meu setup.sh. Ele dá um update na máquina, ele instala o HTTPD, que é o Apache, ele inicia o Apache, dá um CD na pasta do Apache lá, que é o www.html, e dá um echo exatamente das coisas que a gente está vendo ali na tela, num arquivo chamado index.html. Então, eu fiz a minha configuração da máquina utilizando o recurso userdata, que você pode especificar um arquivo shell para ele configurar a máquina quando ela dá o boot. Beleza? E assim, é por isso que a gente está vendo a pasta aqui, ó, que é justamente a mensagem que eu passei aqui no meio do HTML. Beleza? Show. Vamos então para mais um exemplo, para não ficar maçante, né? Deixa eu ver aqui. Só mais um, que eu acho que é o Docker. Deixa eu dar um destroy antes. Não quero perder milhões de reais aqui em alguns minutos. Vou dar um destroy. Então, Terraform destroy. Esse é o risco, né? De início. Exatamente. Dá o destroy aqui logo. Acho que o destroy é bem mais rápido, porque não tem dependência. E a gente já vai para o próximo aqui. O próximo, então, ele é um exemplo local, que eu quis separar para vocês, que ele é o Docker aqui, a pasta Docker. Aqui a gente tem, então, dentro do arquivo docker.terraform. Lembrando que a gente está sempre fazendo exemplo dentro de um mesmo arquivo Terraform, mas você poderia criar vários arquivos, tá? Você poderia falar que existe um arquivo só de recursos data, existe
arquivo só de resources, existe arquivo só de provider. É assim que a gente normalmente trabalha. A gente define vários arquivos com coisas específicas dentro desses arquivos, tá? Nesse caso aqui, então, eu criei um arquivo chamado Docker. E agora, versions, eu criei um outro arquivo chamado versions que ele define assim, required providers. Eu tô falando assim, para você rodar esse Terraform aqui, você precisa de ter o provider chamado Terraform Provider Docker. Você precisa ter o provider Docker. Aí. Essa parte aqui vai deployar uma imagem do Nginx na sua máquina local. Não tem nada a ver com cloud. Só para mostrar que o Terraform também ele faz isso localmente. Ele não precisa, não é só cloud. Tem várias coisas que você pode fazer. Então, ele vai criar aqui um Docker Image, utilizando o recurso Docker Image. E eu coloquei o nome desse recurso como se fosse Nginx. E depois ele vai subir essa imagem local com o resource Docker Container. Também que eu chamei esse resource de Nginx. E eu vou especificar a imagem que a gente acabou de criar no passo anterior, no resource, tá? Lembrando que também não tem ordem, eu poderia especificar um para baixo, outro para cima, tá? O Terraform sabe resolver essas dependências aqui. Quando ele lê essa primeira parte aqui, ele chega nessa linha aqui, ele fala, pô, tem esse recurso aqui, mas eu ainda não sei que recurso é esse. Ele vai descer, vai criar esse recurso aqui primeiro, depois ele vai especificar esse recurso aqui em cima, tá? Ele é inteligente para saber isso. E eu vou criar esse Docker Image na porta, o nome tutorial, e eu vou fazer um port forward da porta 8000 externa da minha máquina para da porta 80, que é o Nginx que o Nginx está rodando na porta 80 internamente, né? Então, se eu entrar, já foi destruído, se eu entrar em Docker, eu posso então dar um Terraform. Esse aqui, se a galera tivesse com si, ela daria para fazer também local, ele é bem legal. Então, eu já dei o init, dou um plan, ele vai me especificar o que vai ser criado, depois eu dou um apply, apply, vai me perguntar se é isso mesmo, yes, e esse aqui deveria ser bem rápido. Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Aí. Então, eu posso dar um Docker PS aqui agora na minha máquina, que deveria ver um container chamado tutorial rodando. Deixa eu diminuir aqui, que vai ficar mais fácil de ver. Olha aqui. Tá vendo aqui? Esse aqui é o container que eu acabei de subir, 16 segundos atrás. Então, o port forward que a gente fez, da porta 8000 para 80 dentro do container. Então, com código Terraform, eu subi um container na minha máquina local. Eu também posso vir aqui no localhost, na 8000. 8000. Aí, ó. Meu container rodando. Então, enfim, mostrar aí o poder do Terraform. E o último exemplo, eu não vou deployar nada, só trouxe para vocês saberem. E eu sei que a galera gosta bastante de programar. Isso aqui não é considerado uma programação, né? É mais definição de recursos, eu considero. Por mais que seja complexo. O último exemplo é da CDK. As clouds, vendo que estavam sendo construídas soluções em cima disso, né? Eles criaram uma CDK, é um conceito diferente. Não é SDK, tá? Eu não escrevi errado, é CDK. Chama Cloud Development Kit, tá? E com essa CDK, você consegue especificar código mesmo em Python para deployar recursos dentro da AWS. Isso que é bem legal. Então, aqui eu trouxe um exemplo em Python. Então, tem aqui para rodar, né? Eu não vou rodar aqui porque acho que a gente já está quase chegando ao final, tal. Mas aqui eu defini uma classe e tal chamada MyStack, e aí eu falei assim, crie um S3 bucket dessa forma aqui, ó. Eu consigo escrever código mesmo em Python, chamando classes que já foram definidas lá na CDK, e ele vai criar os recursos dentro da AWS para mim. Então, é uma outra forma aí. Muitas empresas hoje em dia utilizam os CDKs para deployar recursos dinamicamente dentro da AWS. Ainda mais coisas que são multi-tenant, por exemplo. Então, uma empresa que terceiriza coisas, vamos supor que cada cliente que entra lá no site e cria uma conta, precisa ter uma stack toda deployada dentro da AWS. Eu já vi gente utilizando o CDK para fazer isso. Então, o cara vai lá, cria uma conta, tem que ter uma VM só para esse cliente.
ele vai lá e dinamicamente no código do cara tem uma pipeline que roda isso aqui, ou então na própria back-end do cara tem isso aqui lá e vai deployar dentro da AWS um bucket, uma EC2, o que você quiser. Isso aqui é muito interessante, dá para você fazer muitas coisas com isso aqui. É infinito. Então é isso. Acho que a gente acaba as paradas que eu queria mostrar. Espero que tenham entendido. Eu deixei um tempinho aí a mais se tivesse alguma dúvida para tirar e tal. O que eu quis passar aqui hoje não é para vocês entenderem tudo, tá, pessoal? Tipo, eu quis falar geral e bem rápido sobre as coisas para vocês entrarem um pouquinho na cabeça. Vocês pegarem 10% que foi falado aqui já tá bom. Porque é que nem quando a gente entra no curso, a gente convive aí com a galera mais velha, às vezes, e a galera fala umas palavras loucas, né, de vez em quando. Eu lembro quando eu entrei no terceiro semestre, o pessoal começou a falar API, banco de dados, umas paradas assim, eu não entendia nada, né? Mas quanto mais você falava, quanto mais eu ouvia aquilo ali, eu começava a entrar na minha cabeça. Então, é a mesma ideia que eu tô querendo passar aqui hoje. Se vocês prestar atenção em alguns temas, algumas coisas, espero que entrem devagarzinho na cabeça de vocês aí, se vocês quiserem trabalhar, logicamente, nessa área também. Trazer o vocabulário, né? Exato. Com o vocabulário você consegue ir atrás e buscar informação para aprofundar, no caso. Às vezes a gente nem sabe o que procurar. Então, dentro dessa área de como código, o Diniz, eu acho que ele deu um bom overview. Diniz, obrigado. Ele deu um bom overview assim, de ferramentas, para que serve, e a Terraform hoje está bem forte, né? Você colocou o Ansible, o chefe ali, mas hoje no mercado eu vejo muito a Terraform destacando. Então é legal de quem tiver interesse nessa área, pelo menos agora já sabe o principal vocabulário relacionado, né? Aí se alguém tiver alguma pergunta, e o Renato também se quiser complementar. Eu acho que antes da pergunta, só complementando bem rápido, que vai ficar gravado, né, o vídeo, e tem o repositório que o Diniz deixou. Então, como ele falou, né, não é que vocês vão, né, sair dessa aula com isso tudo na cabeça funcionando, já sabendo usar, mas daqui a pouco vocês vão estar no mercado e vão lembrar, eu lembro como é que o Diniz fez isso, aquilo. Então pega lá o repositório, dá uma olhada, dá uma estudada, não só, né, das palavras e os termos que vocês aprenderam aqui, mas como referência fica aí para vocês darem uma estudada, né? E às vezes tem alguém já mexendo com isso no trabalho, né? Então, só para complementar. Mais uma vez, obrigado aí, Diniz, por trazer, né, conteúdos bem atuais, vamos dizer assim, né, para a disciplina. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Antes de encerrar a aula, depois das dúvidas, a gente vai passar para vocês os requisitos do trabalho, da apresentação final, tá? Mas antes disso, se alguém tiver, para a gente não mudar de assunto aqui, se alguém tiver alguma observação, alguma dúvida, ficou tudo claro? Rogério fazendo um comentário ali, vamos lá, quer ler, cara? É só dizer que a aula foi show demais, valeu, Diniz. Foi boa mesmo. Tá bom. Também gostei. Não, muito bom. Mais alguma questão, pessoal? Senão a gente pode ir para o fechamento e dar o último recado, né, Renato? Sim. Acabei de colocar no grupo, vou colocar aqui no chat, deixa eu ver aqui, os parâmetros aí, requisitos para nossa apresentação final. Então coloquei aí no chat, ó, tá? Requisitos das apresentações finais. Apresentação final para a semana que vem. Essa semana vocês ainda têm tempo de fechar qualquer issue, qualquer questão que ficou em aberto ainda, ou que precisava ser finalizada, né? Alguma dívida técnica. E aí
na próxima semana, o que nós esperamos é um resumo, né, listando por sprint as issues planejados, o que foi executado ou não em cada etapa. Então, por exemplo, planejou 5 issues para a primeira sprint. Algumas ficaram com dívida técnica, foi para a segunda e tal, mas enfim, a gente quer ver a evolução do trabalho de vocês ao longo do semestre, né, como é que foi planejado e como é que foi executado. Listar individualmente ali o número de commits, se tiver commit com sign-off by, ou seja, co-author, né? Vocês definem lá, isso aqui foi tantas pessoas que fizeram e tal. E aí, por fim, relato das tomadas de decisão, como é que vocês navegaram pelo semestre em termos de decidir quais issues iam pegar, como é que foi o resultado disso, e as eventuais dificuldades, né, que tiveram ao longo do semestre. Então, esses são os requisitos. Essa apresentação, vocês vão entregar um vídeo no dia 8/12, até o final do dia, tá? Para que a gente veja já, a partir do dia 9, nós vamos fazer a avaliação. Então, nós vamos pegar os vídeos de todos os grupos, então todo mundo vai ter o mesmo tempo, né, para fazer. E aí vocês podem usar, por exemplo, aqui a própria plataforma do Teams, vocês podem abrir a sala do grupo de vocês e gravar por aqui, se for o caso, ou qualquer outra plataforma que vocês preferirem. E aí entreguem, e esse vídeo ele tem que ter no máximo 20 minutos, então ou vocês ensaiam aí, ou então vocês editam, né, se ficar alguma coisa sobrando, tá? Tem esse requisito de no máximo 20 minutos. A gente colocou até 20 minutos por conta dos grupos, tem alguns grupos que são maiores, né? Tem grupos que são bem grandes aí, o do Guardiões da Saúde e do SMI SIG é maior, tá? Não, Rogério, essa parte da apresentação vai ser gravada, essa primeira parte. E aí, no dia 10/12, nós vamos trabalhar com feedback para vocês. Então, vocês preparem a apresentação, nós vamos assistir previamente e pesquisar no repositório tudo lá o que tiver, tá? Enfim, vocês fazem, né, a gravação como se estivessem ao vivo, ou seja, abre lá a sala, vocês podem fazer a gravação aqui no próprio Teams, grava, né, monta um roteiro e gravam, e aí nós vamos olhar a apresentação antes, e aí no dia 10, que é a quinta-feira que vem, sem ser depois de amanhã na outra, nós vamos dar o feedback para vocês, e aí sim nós vamos ter mais 15 minutos com cada grupo. Normalmente a gente tem de 35 a 40 minutos com cada grupo nessa disciplina presencialmente, tá? Mas a gente vai compilar esse semestre de maneira diferente, como está remoto. E aí nós vamos dar o feedback e pedir talvez, abre essa issue, abre esse commit, vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui, tirar alguma dúvida específica das tomadas de decisão, dos códigos de vocês e assim por diante. Então, isso vai ser feito no dia 10. Então, nesse dia 10, nós vamos ter 15 minutos para cada grupo, tá? Em sequência no horário da aula. O Rogério perguntou se a apresentação não vai ser ao vivo. O que a gente observou, Rogério, é que durante a apresentação que a gente faz ao vivo no finalização das sprints, fica mudando de quem fala, quem está projetando, às vezes dá um problema técnico, e acaba que atrasa muito a revisão. Então, assim, é para otimizar o recurso, né? Caso a internet de alguém caia, e que a gente também consiga fazer o dever de casa, meu e do Renato, que é assistir antes os vídeos, olhar o repositório e trazer já o feedback para vocês. A Letícia também tem uma pergunta, pode passar, Renato, para ela? Ou você quer pode passar. Letícia? Vai ter uma nova sprint, então, que vai começar, no caso, hoje? Ou não? Fiquei na dúvida. Não é bem uma nova sprint. É o que nós colocamos lá no cronograma da disciplina, em que, se vocês tiverem issues que ficaram abertos, alguma coisa que vocês trabalharam ao longo do semestre, e que ficou faltando em termos de contribuição para o projeto, né? Por exemplo, na última sprint, teve uma dívida técnica específica e ficou faltando alguns complementos em termos de contribuições, alguma coisa que está faltando, ou uma revisão, por exemplo, de um PR que vocês mandaram e foi comentado, esse tipo de coisa. Então, fechem essas pendências, entende? Não é para vocês abrirem novas issues ou trabalharem com coisas novas, é pegar o que já estava planejado e principalmente aquilo que ficou pendente que é possível terminar nesse período, e aí vocês fechem, enfim, façam
o encerramento desses itens. Entendi. Tá bom, obrigada. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Então, quinta-feira agora vai ser o quê, a aula? Quinta-feira agora a gente pode abrir a sala só para tirar dúvida, mas a princípio vocês têm de hoje até o dia 8, que é a próxima terça-feira, para finalizar todas essas tarefas. E na outra semana é o entregável do trabalho individual. Então, na terça-feira agora, é o entregável das sprints, ou seja, o resumo do semestre, certo? Então, vocês vão entregar o vídeo e na quinta-feira a gente vai dar o feedback e dar e fazer a apresentação para vocês. Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo Sim. perfeitamente. Tudo bem? Eu tô ajudando a Clarissa, Renato, que tá fazendo o TCC contigo, Sim. sobre teste de usabilidade e tal. Eu tô ajudando ela a fazer os testes de usabilidade para o TCC dela. Aí eu queria Certo. saber se isso pode contar como contribuição também para a matéria, que eu vou fazer com Guardiões. É o Ícaro aqui. Pode sim, Ícaro. Beleza. Pode sim. Tá. Aí o Rogério tem a pergunta se poderia ser até dia 10. O que, Rogério? A entrega do vídeo, você fala? Isso mesmo, professor. Tá. Então, o problema é que nós temos que assistir o vídeo antes da aula, entendeu? Nós temos que fazer a avaliação do projeto inteiro antes da aula para dar o feedback para vocês durante a aula. Então, assim, gravem o que for possível até dia 8. Então, por exemplo, se ficou alguma pendência do dia 8 para o dia 10, alguma coisa que não ficou fechada, né? Porque, a princípio, o vídeo vai ser o resumo do semestre, certo? Então, vocês já trabalharam em várias sprints, tem muita coisa para contar. Se ficou alguma pendência e vocês não conseguirem resolvê-la até o dia 8, tá? Vocês podem comentar no vídeo coisas que ainda estão em aberto. E aí, no dia 10, quando a gente for fazer o feedback ao vivo com vocês, vocês falam, olha, essa pendência aqui ficou faltando, mas nós conseguimos resolver, entendeu? No dia 9, no próprio dia 10, assim por diante. Seria o complemento, né? Vamos dizer assim, do trabalho. A Gabriela aqui está falando sobre o trabalho individual. Eu fiquei com a dúvida. Quem faz EPS e já fez o que estava sendo pedido, pode usar o repo de EPS? Ou é só quem ainda não fez? Pode usar. Quem já fez, se você foi a pessoa que comitou a parte de GCS, já utiliza, já reaproveita. Respondi, Gabriela. Legal. Pronto? Se alguém tiver mais alguma dúvida em relação à entrega ou alguma dificuldade de disponibilizar essa informação para a gente, né, a apresentação, a ideia é que vocês subam, sei lá, no YouTube da vida e disponibilizem o link para a gente. Mas qualquer dificuldade que vocês tenham, tenta compartilhar lá no grupo do Telegram. Isso. Enfim, pode subir lá no YouTube, se quiserem gravar aqui na sala do Teams mesmo e deixar o arquivo disponível, enfim, o jeito que vocês acharem mais tranquilo de fazer. Exato. Mais alguma dúvida, gente? Alguma questão? Senão a gente fecha a aula por hoje, né, Renato? Aí quinta-feira vai ser para tirar dúvida. Então a gente vê se tem necessidade de começar a aula assim, fica à disposição. Então, pronto, pessoal. Então é isso. Então, boa semana aí para todo mundo. Boa semana, até quinta-feira. E aí, qualquer dúvida, é só passar lá no grupo. É isso aí, abraço. Obrigado, professor. Até mais. Boa semana para vocês. Tchau, Obrigada. Tchau.